Olá, minha gente, tudo bem? Você está nos acompanhando nos bastidores da apometria aqui na Web TV. Você realmente já conversou com médiums que trabalham na apometria? O que você tem aprendido por aí de apometria te dá segurança para o seu trabalho mediúnico? O nosso projeto é também entrevistar médiums que trabalham na apometria, gente que sabe o que faz e como faz. Eu sou Robson Pinheiro, da Web TV, estou gravando com vocês os bastidores da apometria. E hoje eu estou aqui com a médium Fernanda Sanches, que trabalha na apometria há anos e vem compartilhar conosco suas experiências. Fernanda também trabalhou muitos anos na Umbanda e depois passou a trabalhar na área do espiritismo com essa temática da apometria. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem. E, Fernanda, me consta que você, durante um período muito grande, você, sua família toda, trabalharam na Umbanda, né? Tiveram várias experiências interessantes. Como que foi isso, Fernanda? Na verdade, lá em casa nasceu uma casa com muitos médiuns e nós custamos a entender que era isso. Acontecia algumas questões, fenômenos que a gente não entendia. Então a Umbanda mesmo, ela veio depois, quando Terezinha Russo, né, veio a falecer, que nós começamos a ajudar a Maria no Centro Espírita Irmã Clara, e aí que a gente foi estudar um pouco. Sim. Mas é um pouquinho diferente aí, nós não chegamos a desenvolver tanto lá, porque em seguida nós já conhecemos vocês, foi onde a gente começou o processo todo mesmo. Pois é, e aí você foi atraído, eu me lembro que você chegou também querendo aprofundar os estudos, Isso. mesmo, a necessidade de aprofundar. Com certeza. Ô, Fernanda, muito interessada até na apometria mesmo. Porque Fernanda foi uma das pessoas que me procurou há anos para solucionar algumas situações ligados ao Centro Espírita Irmã Clara, e ofertaram para nós o terreno que hoje funciona a Aruanda e a Clínica Holística Joseph Kleber. E me lembro que você falou assim, a gente queria muito, muito que formasse um grupo de estudos aqui. Porque a gente precisa de estudar, de aprofundar, de conhecer. E Fernanda hoje faz parte da diretoria nossa da Aruanda, faz parte da equipe de trabalhadores voluntários da Clínica Holística Joseph Kleber, né, da Unispírito de modo geral. Mas, Fernanda, como que você vê o seu desempenho antes, sem este conhecimento, e agora com conhecimento e mais ainda integrando uma equipe de médiuns da apometria? Olha, Robson, eu acho que amadureci muito e mais do que isso, a apometria me trouxe muita segurança, mais do que os outros trabalhos. Segurança em que sentido? Como médium? Como médium. E também posso te falar que como pessoa, até nas atitudes, porque a apometria ela envolve muito a vida do outro, né, como exemplo que serve para a gente. Sim. Então eu acho que a apometria no meu desenvolvimento foi fundamental, tanto como médium, mas como pessoa também. Sim. E você, como é que é a sua interação, por exemplo, a sua interação com o dirigente e com os demais médiuns? Essa interação ocorre somente na reunião ou também fora da reunião de apometria, essa relação sua com os seus companheiros de atividade mediúnica? Olha, eu acho que para um grupo estar mais coeso, como é o nosso grupo, eu sinto muita segurança no grupo que a gente trabalha. Sinto segurança nos grupos da Unispírita, mas em especial no nosso, justamente por a gente ter criado um vínculo tão grande que extrapola a casa, né? Com muito respeito, lógico, mas a gente criou um laço muito forte de amizade, de companheirismo, dos ideais, por ter afinidade com o trabalho, com os pensamentos, e isso facilita muito na hora do trabalho. Isso que eu ia fazer. Por exemplo, essa amizade desenvolvida pelo médium, fora da reunião mediúnica, essa interação, isso contribui na hora do transe, na segurança com o dirigente,
com os espíritos? Demais, porque se você não consegue confiar naquele que está te dirigindo, porque do lado de lá muitas vezes a gente não está nem vendo e a gente confia. Então eu acho que a gente tem que confiar no dirigente, porque tem hora que você tem que tomar algumas decisões e são muito rápidas. Não dá para ficar pensando, não. Então você tem que se entregar e se jogar naquele grupo. Além da exposição, né, Robson? Porque você faz algumas coisas, alguns trabalhos na apometria que você se expõe demais. Então, seus colegas de grupo, eles têm que ser amigos para te compreender, para te aceitar e para você poder fazer aquilo que tem que ser feito sem ficar medindo muito. Se entregar ao trabalho. Fernanda é uma das médiuns com as quais eu tive experiências. Eu já compartilhei com vocês aqui quando eu falei com a outra médium, a Yara, que nós fizemos uma experiência de uma pessoa que nos procurou, e que elas responderam ao comando imediatamente. Simplesmente eu apontei para um médium, para o Arne, para ela, para a Yara, e imediatamente responderam ao comando de uma maneira precisa. E conseguimos, naquele momento, solucionar o problema, que era gravíssimo, né? De uma maneira muito, muito eficaz mesmo. Você que está interessado na apometria, que sabe o que é apometria ou que está sabendo agora, tem uma novidade para você. Breve lançarei um curso de apometria e quero que você fique antenado, porque esse curso de apometria online, ele será realizado diretamente por mim e por minha equipe, uma das melhores equipes de apometria do Brasil, simplesmente porque nós fomos indicados pelo próprio Chico Xavier para estudar o tema durante 8 a 10 anos de estudos e só após isto é que nós começamos a praticar apometria. Tem mais de 20 anos ligados ao tema e é uma equipe que eu fundei, que eu estruturei e que vou mostrar para vocês que estará presente nesse curso de apometria. É um curso de formação que nós daremos, inclusive, certificado e teremos, inclusive, imersões para o seu aperfeiçoamento, imersões práticas durante o curso. Fique atento aí, curso de apometria com Robson Pinheiro e com a minha equipe, diga-se de passagem, a melhor do Brasil. Mas, Fernanda, existe algum tipo de experiência na área da apometria, nesses anos todos que você trabalha, que te tocou mais, que trouxe algo assim de reflexão e de sentimento para você? Olha, Robson, teve vários momentos na apometria que eu me senti muito tocado. Uma coisa assim que eu acho que as pessoas, muitas vezes, não sei se elas têm conhecimento, mas que eu acho muito interessante relatar, é que você acha que conhece o outro. E quando você chega num trabalho de apometria, que a gente consegue fazer um trabalho eficaz, para que a pessoa também se entregue, porque não é fácil, porque muitas vezes a pessoa não conhece a gente. Então não é só o fato dela estar desdobrada que ela vai se abrir totalmente. Mas quando a gente consegue, através de técnicas, com terapias, que nós temos terapeutas muito bons, e a pessoa se abre e a pessoa se revela quem ela é, você se surpreende. E nesses momentos eu fico me perguntando, será que a gente se conhece mesmo? Quem eu sou de verdade? Porque muitas vezes a gente pensa ser uma coisa e não é. Tanto para o lado bom, na verdade não existe só um lado, né? Mas a gente tende a julgar pessoas como boas ou ruins. E não são assim, todos nós temos os dois lados. E quando eu vejo que um consulente, ele se abriu realmente, porque não são todos, porque não depende só da gente, depende da pessoa querer. Você fala no momento em que a pessoa está desdobrada e a gente faz o anímico. O atendimento anímico, né? Eu acho esse mais interessante, o anímico com a pessoa, que na verdade o foco da apometria a gente vê que o anímico é o foco, né? Eu acho muito mais interessante que qualquer trabalho, porque você precisa de conhecer quem é que você está tratando. Não adianta você saber ao redor sobre o espírito, se tem trabalho, se você não conhece quem você está tratando. Fernanda está falando de um atendimento que nós já abordamos aqui com o Arne, que é um dirigente de reunião de apometria,
no qual, além da gente entrevistar, conversar com o mentor da pessoa, o responsável pela reencarnação da pessoa, nós evocamos e conversamos com ele, nós fazemos também algo que nós chamamos de atendimento anímico. Nós desdobramos o consulente e ele incorpora no médium, e aí nós vamos conversar com ele como espírito. Enquanto ele fica deitado numa maca, ao mesmo tempo ele está incorporado em outro médium, e aí você se surpreende por conhecer a pessoa do jeito que ela realmente é como espírito, e não com a máscara, digamos, da carne, Isso. né? E aí você consegue fazer o trabalho. É. Porque aí ela se mostra, você sabe com quem você está conversando. E aí o trabalho é maravilhoso, porque tem um efeito, você consegue perceber quando você volta na maca a reação da pessoa. E é interessante, Fernanda, eu não acompanhei esses casos pessoalmente, mas deve ser muito interessante quando utiliza-se um processo de terapia, em vez da pessoa estar no corpo conversando, ela está desdobrada, incorporada, sim, e você fazer a terapia nela como espírito. A resposta deve ser 10 vezes maior. E aí a gente aproveita dos colegas que fizeram cursos de PNL e de outras terapias, e a gente utiliza as terapias, todos os recursos possíveis. Com o próprio paciente que está desdobrado. Com o próprio paciente, e às vezes eu já vi relatos de pessoas, depois de um tempo, você passando no corredor, pergunta, até por alto, como é que tá? Eu já vi pessoas que às vezes tinham anos que estavam na terapia no corpo encarnado, e fala, nossa, eu não sei o que aconteceu depois da apometria, minha vida, eu consegui tomar algumas atitudes que eu não tomava. E muitas vezes ela não sabe que foi feita terapia com ela. Né? E aí ela não tem noção do que aconteceu, mas ela consegue perceber que algo fez ela mudar posturas. E é muito interessante. E tem também, Robson, assim, outros casos que marcam a gente também bastante, porque às vezes a pessoa está passando por algum processo de doença, ou querendo engravidar e não sabe o que está acontecendo, e aí a gente julga, deve ter feito alguma coisa muito de ruim no passado. Essa pessoa foi ruim, principalmente quando a mulher não consegue engravidar, a gente joga essa carga na pessoa. E aí me marcou também muito o fato de uma consulente que era exatamente o contrário. Ela fez tanto por um monte de criança que ela tinha medo nessa vida de assumir essa responsabilidade. De engravidar. De engravidar, porque ela se colocou, sabe, para ela passar por tantas dificuldades, por crianças que nem eram delas, uma história muito bonita que me marcou muito. E muito interessante que o anímico dela foi comigo e eu pude sentir todas as dores no meu corpo físico. Isso. Como médium, quando incorporou essa paciente, eu senti. Ela desdobrou, incorporou em você. Isso. E você conseguiu sentir as dores físicas dela e morais? As dores físicas. Inclusive, eu saí daqui com uma cólica nessa região que parecia assim, que tinha mexido tudo dentro de mim. E fiquei muitos dias com essa sensação assim, muito emotiva, porque foi uma das poucas histórias que eu vi de alguém se abdicar tanto por outro. E a impressão que as pessoas têm é que ela é muito ruim, fez alguma coisa. Que fez aborto no passado. Matou muita criança. Muita criança, e foi exatamente o contrário, né? Então, isso são coisas na apometria, Robson, que me faz justamente me melhorar como ser humano. Que eu penso quem nós somos para estar falando do outro, né? É emocionante esse caso. Mas, Fernanda, eu queria pegar nesse aspecto que você falou de sentir as dores, até dores físicas do outro. A apometria, então, através dos comandos, te deixa muito mais sensível mediunicamente. Sim. Não é isso? É a ponto de você incorporar uma pessoa que está encarnada e sentir o mesmo que ela sente, então isso tem que ter uma extrema sensibilidade, né? Quando abre a frequência, né, que o dirigente abre a frequência, a gente consegue ter algumas sensações que no corpo físico a gente não está tendo. Inclusive, quando a gente está com algum problema que acha que não desdobrou, ou ao comando ainda você teve algum problema, nessas horas a gente relata para o dirigente, tem alguma coisa acontecendo. Porque é muito rápido, é como se abrisse uma tela na sua mente. Lógico que nem todo mundo vai ver da mesma maneira, mas esse quebra-cabeça vai se encaixando. E aí é muito interessante como uma coisa que um médium percebeu que é totalmente diferente do outro, na verdade tem tudo a ver, porque o quebra-cabeça ele fecha. Porque vê vários aspectos de uma personalidade. Isso.
e cada um é um, né? Então eu vou ter um tipo de percepção, o meu colega vai ter outro que vai contribuir. E essas diferenças é que vai fazer o trabalho ser eficaz. Sim, isso é fantástico. Gente, viu como estudar apometria, aprofundar neste tema, também é a mesma coisa de se debruçar num compêndio de psicologia, de aprofundar o estudo e a cirurgia da alma humana. E é isso que a gente quer trazer para vocês, mostrar esse aspecto que a Fernanda falou, né? De conhecer o outro lado da história de vida da pessoa. Nem todas as pessoas que vieram com problemas de uma determinada espécie é porque elas fizeram algo de ruim no passado, né? Traz também os seus traumas, seus problemas, que a apometria ajuda a equacionar com as devidas ferramentas, no caso aqui também programação neurolinguística associado ao tratamento na apometria. Este é o nosso programa de Web TV nos bastidores da apometria. Eu quero agradecer a Fernanda Sanches, a nossa amiga, nossa voluntária, trabalhadora da Unispíritos. Obrigado, Fernanda, por você ter estado conosco aqui. E essa história sensível de Fernanda realmente ficou bem marcada em mim. Agradecer a vocês, mas dizer que nós não encerramos nossa jornada nos bastidores da apometria. Fique conectado aqui na nossa Web TV, na plataforma dos Guardiões da Humanidade. Breve eu trago mais entrevistas para vocês. É isso aí, nos bastidores da apometria.